Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Juliano Silva e hoje a gente vai voltar uns séculos atrás na história do Brasil para falar de uma figura emblemática que travou uma luta em defesa da abolição da escravidão no século XIX. Eu tô falando do advogado e abolicionista Luiz Gama, e além disso, a gente vai analisar o seu filme, o Dr. Gama, que conta a sua jornada. E ao meu lado, para denunciar e criticar o passado histórico escravista do Brasil, está Júlia Bart. E aí, gente, cara, Luiz Gama, uma pessoa que foi diversas coisas, além de advogado, jornalista, poeta. Então, assim, já estou me inspirando muito, quero ser que nem ele quando eu crescer. E tô muito animada pra falar sobre esse personagem histórico aqui hoje. Pois é, uma pessoa com muitas funções, cumpriu diversas tarefas históricas, no Brasil. E também tô muito animado pra falar sobre ele nesse episódio. E eu acho que ele merece muito também um espaço, no nosso podcast, pra falar sobre ele, pra divulgar, pra informar e divulgar quem foi ele, Acho que vai ser muito interessante essa jornada. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito? Escravos não têm direitos. Eu falo português. Então, antes de iniciar, eu queria te perguntar se tu lembra, se na época da escola, como é que foi a questão do aprendizado, em relação à escravidão, se também se aprendeu algo sobre o Luiz Gama, ou algo nesse sentido. Cara, então, eu tava até refletindo essa semana, sobre isso, porque, assim, depois que eu assisti o filme, eu fui tentar lembrar se eu já tinha aprendido sobre, eu até conhecido, a figura do Luiz Gama antes de ver o filme, e sinceramente, eu me sinto muito péssima falando isso, mas não, assim, na escola eu lembro de ter estudado sobre a escravidão, mas muito sobre a perspectiva de que a princesa Isabel, que assinou a abolição, e todos os ensinamentos que eu tive, em relação à escravidão foi a partir da Lei Áurea. Então, claro que isso foi ali no começo, depois fui estudando outras coisas, em relação à escravidão, mas muito sobre essa perspectiva branca, assim, sabe? Eu acho que a gente pouco viu autores negros falando sobre a escravidão, historiadores negros falando sobre a escravidão. Então, inclusive, Luiz Gama, não lembro em nenhum momento de ter sido citado na minha formação escolar, e pra mim é um negócio assim que pega muito hoje em dia, porque eu acho que, querendo ou não, a história que é ensinada no ensino fundamental e no ensino médio vai muito pra um lado europeu, assim, sabe? E também até um pouco estadunidense, porque eu lembro da gente estudar as guerras mundiais, mas não lembro da gente focar tanto no Brasil colonial. Então, não sei se é algo que não me pegou no momento, ou realmente, assim, não teve tanto impacto ou tanto aprofundamento quanto histórias sobre as guerras, sabe? E também histórias mais focadas na Europa, assim. Pois é, eu acho que eu tenho também uma relação parecida, um pouco diferente porque eu lembro, assim, vagarosamente de diversos casos em diversas aulas, tanto de história, até de geografia e também sociologia, que, enfim, citavam, a questão da escravidão, ensinavam, sobre esse contexto, no caso eu digo o contexto da escravidão em geral, e para mim eu sempre, o que me marcou mesmo, na verdade, foi os diversos erros e incongruências históricas que alguns professores passavam em relação à escravidão, e até mitos sobre a escravidão que eram ensinados em aula. Então, eu lembro de um caso muito específico de um professor de geografia em que ele estava tentando insinuar que a escravidão teria sido culpa dos próprios negros, por causa que, usando um discurso de que por existir já
né, um modo de escravidão na África, né, antes dos brancos chegarem, isso, né, já seria justificado para os brancos escravizarem os negros. Sabendo que a gente sabe, né, que foi usado diversos meios e modos dos brancos justificarem a escravidão, tanto no sentido religioso, no sentido econômico, social e político. Então, tem diversos fatores, né, dos brancos justificando a questão da escravidão. Então, sobre a questão da escravidão em geral, eu lembro muito disso, de perceber isso e me sentir muito mal, às vezes, por estar numa aula assim e ver, né, professores perpetuando esses erros históricos, assim, em relação a esse contexto. E já o Luiz Gama, eu também não lembro nenhum caso, assim, de uma aula de ter ouvido ou falado sobre ele. Eu acho que foi mais na vida mesmo, assim, até em algumas aulas na faculdade, né, acabei tendo contato com quem foi o Luiz Gama. E até fiquei pensando sobre essa questão, né, da escola, porque a gente tem uma lei que foi aprovada em 2003 pelo Congresso Nacional, que ela fala da inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos currículos, né, de todas as escolas públicas e privadas do Brasil, que é a Lei 10.639, né, que é uma lei que entrou em vigor em 2003, só que a gente sabe que até hoje há uma grande dificuldade, né, de realmente a gente ver o ensino, né, da cultura afro-brasileira nos currículos de fato. Então, ainda é uma grande problemática que se perpetua até hoje. E eu lembro até de um artigo que eu li, não vou lembrar o nome, em que ele fala que é muito vergonhoso pensar que o Brasil, né, enquanto um país que foi construído por uma população negra também, né, além de outros povos, de outras populações, ter que criar uma lei para aprender a sua própria história. Então, eu lembro, né, quando eu li isso, eu fiquei, nossa, isso faz muito sentido. Imagina, um país que tem que criar uma lei para dizer que, nossa, vamos aprender aqui a nossa própria história, porque é a história do Brasil, né? São essas pessoas que construíram grande parte da história do Brasil. Então, eu sempre fiquei pensando muito sobre essas questões e me vieram à mente. Eu concordo contigo, assim, é uma questão muito vergonhosa. E até pensando nessa questão que a gente está comentando aqui sobre o ensino nas escolas. E eu lembro, assim, que eu aprendi um pouco sobre afrocultura, assim, mas muito mais porque no ensino fundamental, mas muito mais porque eu estudei no Instituto Federal. Então eu sei que existe ali um recorte muito mais específico do que tu vai quando tu pensa numa escola pública em que o ensino já tá bem mais precarizado. Então eu acho que é de fato algo bem vergonhoso mesmo que a gente, como um Brasil, né, que passa por toda essa questão da escravidão e também do tanto de pessoas negras que a gente tem no país, a gente não ter já isso super certo, sabe? De ter sido criada uma lei que de fato nem é tão cumprida assim se tu for pegar o currículo escolar, e ainda mais hoje em dia que tá ainda mais defasado. Né? É bem isso mesmo, né? Então a gente fica meio que à mercê, né, de que existam realmente essas políticas, né, públicas que implementam, né, esse ensino no nosso currículo e também faça com que aconteça, né, na prática diária, né? Então, mesmo, né, como eu falei, tendo essa relação de ser bem questionável um país fazer isso, ela também acaba sendo um marco, né, para a história do Brasil de ter que repensar a sua própria história, né? Então, a gente espera que isso continue e que exista mais leis que consigam colocar, né, no cotidiano, né, dos estudantes, tanto ensino fundamental, ensino médio, né, e também, né, em currículos da faculdade, o ensino, né, do Brasil, né, da história do Brasil e a história, né, afro-brasileira como algo obrigatório. Bom, e agora dando um contexto também sobre a escravidão, né, pra gente poder falar, né, de quem foi o Luiz Gama. A escravidão no Brasil, ela começou com a colonização portuguesa no início do século XVI. Então, durante mais de 300 anos, aí, milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas plantações de açúcar, né, nas minas de ouro e também, ao passar dos anos, nas fazendas de café. E esse sistema desumano, ele foi o principal fator da economia colonial, porque ele era sustentado, né, por uma complexa rede tanto de interesses econômicos, políticos e sociais que vão garantir,
né, a perpetuação desse sistema. Bom, sobre a economia colonial ali, nessa época do Brasil colonial, dá pra gente falar que ela foi totalmente, né, agrária e também dependia fortemente da mão de obra escrava para a produção, né, como tu falou, do açúcar, do café, do tabaco e também do algodão, que era o mais forte ali nessas regiões. E a escravidão, ela fornecia uma fonte de trabalho barata e também abundante, né? Que permitia que os proprietários ali dos escravos, das terras e senhores tivessem mais lucro. Então, era algo que realmente concentrava a riqueza. E se tu for pensar, eles tentaram fazer, né, a mesma coisa com os indígenas, mas não deu certo. E por isso a questão de escravizar e as pessoas negras para ser essa mão de obra barata e ser uma forma ali de fato conseguir fazer com que a economia do Brasil acontecesse, né? Porque antes disso não se tinha, e a partir da escravidão que a economia do Brasil começou a girar, assim, né? Felizmente foi dessa forma, né? E de algum modo a escravidão ela vai, né, impactar totalmente, né, nessa formação da estrutura social, né, do Brasil surgindo ali, né, a partir de 1500. A gente sabe, né, que o Brasil, como, enfim, território, como nação, não como nação, mas como, né, povos, o Brasil já existia, né, então tinha diversos povos aqui, mas, né, esse sistema da escravidão, ele vai, né, formar tanto a estrutura social e econômica que vai se perpetuando e mudando aos poucos, né, então grande parte, enfim, das desigualdades econômicas e sociais que a gente tem hoje em dia foram criadas pela escravidão e foram perpetuadas ao passar dos anos, né? Então, né, uma das grandes questões é a falta, né, de políticas efetivas, né, de integração e reparação para os escravizados, né, após o fim da escravidão, que não acontece. Então, isso vai perpetuar por muito tempo, né? E já sobre a questão da vida, né, desses escravizados nesse período, a maioria deles viviam em condições precárias, né, jogados a jornadas imensas de trabalho, então eles sofriam maus tratos físicos e psicológicos. Então, o que a gente percebe é realmente uma ausência total de direitos, né, para essa população. Apesar disso, eles resistiram de diversas formas, né, tanto fugindo para quilombos, organizando insurreições, né, as revoltas, e também utilizando outras formas cotidianas de resistência. Isso ajudava, né, tanto na preservação das culturas e tradições desses povos, né, que têm como origem a África, né, porque eles são trazidos para cá pelos navios negreiros e, né, do mesmo modo eles tentam encontrar jeitos, né, e fugas para continuar preservando as suas culturas e tradições, né. Acho que os quilombos, ele é um grande exemplo dessa questão, né, por ser comunidades, né, nas matas, que surgiu ali principalmente no sul de Pernambuco, que eram formados pelos africanos escravizados que fugiram do cativeiro e, né, se tornou esse local de resistência, né, um local em que eles podiam viver livres ali, cultuando ainda suas tradições, né, os seus modos de vida e também resistindo à escravidão. E é até interessante porque, né, além dos próprios, né, africanos escravizados que viviam lá, a gente também tinha diversos indígenas e brancos livres que optavam, né, também por se refugiar nos quilombos, né, nesses mocambos também. E eu acho que tem uma questão também importante que tu comentou sobre as revoltas, que existe uma falsa noção de que foi repassada ao longo dos anos, das décadas, né, enfim, de que as pessoas escravizadas, que elas não resistiam, né, que elas estavam ali de forma passiva e de que elas aceitavam aquela condição de escravo, que realmente não era verdade. A gente tem aí vários registros de tentativas de fugas, de insurreições, como tu chamou, e que era parte do cotidiano e da resistência contra
essa situação de ser escravizado. Então, é algo assim que às vezes a gente não tem uma total noção de, porque foram muitas coisas que foram, de fato, apagadas. Eu acho que a gente vai lidar muito com isso aqui nesse episódio, de registros e documentos que, de fato, foram apagados ou invisibilizados, para que não tenha essa noção de que os escravizados, eles não eram pessoas passivas. Então, eu acho que é importante também a gente ressaltar isso. Pois é, né? E eu acho que essas revoltas, né? Essas revoltas desses escravizados, elas vão contribuir muito para desestabilizar o sistema escravista da época e também incomodar, né, o sistema e a monarquia e também as lideranças locais. Então, isso de algum modo vai criar um ambiente de tensão, de insegurança, principalmente para os proprietários de escravos, né, e as autoridades coloniais. Então, é realmente algo que ficava incomodando ali, né, nesses processos assim de resistência. Então, a gente tem aí a questão, né, dos movimentos abolicionistas que auxiliavam também os próprios quilombos nas fugas, ajudavam, né, negros escravizados a fugir também desses contextos, né, porque existia uma legislação que era fortemente repressiva, né, contra esses escravizados. Então, de alguma modo, a escravidão também ela era algo legal no sentido, né, de legislação ali naquele período. E, além dessa questão dos movimentos, a gente tem também as pressões internacionais, mas, né, as internas, que acho que foi ali um grande fator de resistência, como tu falou, né? Muito importante lembrar disso. Tentavam resistir de diversas formas, né, para tentar escapar dessa condição que era imposta, né, pelas pessoas brancas nesse período. Então, todos esses fatores eles vão começar a questionar e minar o sistema escravista. Eu acho também que nos é ensinado uma noção de que a abolição, a escravatura, aconteceu da noite pro dia, com a Lei Áurea, e claro que não foi assim, como tu comentou, existe um movimento abolicionista que foi algo que foi trabalhando aos poucos, né, essa ideia de que os homens, as pessoas, né, negras deveriam ser livres e que elas não deveriam, né, estar nesse estado. E aí é algo que realmente foi se criando aos poucos, se trabalhando essa ideia com vários líderes e pessoas que até também, né, tem um pouco de invisibilidade, como a gente tá falando aqui do Luiz Gama, mas outros tantos também que não foram citados e que tinham realmente um papel fundamental ali de promoção da causa abolicionista. E era através tanto de discursos, né, públicos, como eu acho que é importante a gente também que a gente vai falar sobre como a mídia foi importante, a mídia da época, né, a mídia impressa, foi importante para que existisse essa conscientização da população sobre o mal que era a escravidão, porque, de fato, a gente foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, então era um pensamento muito forte e que foi sendo desconstruído aos poucos. Então a gente tem que também lembrar disso, que não era da noite pro dia porque a princesa queria. Então acho que é uma tecla que eu vou bater bastante aqui hoje. Não, bem isso, né? Acho que esse é o caminho, porque, como tu falou, a gente tem, né, esse apoio massivo, né, tanto de pessoas que não eram, né, escravizadas, então vão aí de campanhas de conscientização, né, tu falou muito bem da questão da imprensa, acho que a questão do jornalismo, a literatura, manifestações, protestos, então esse apoio político é muito importante, né, para pressionar ali, né, a liderança, a monarquia na época, para, né, para tensionar e fazer com que ocorresse, né, a abolição. Mas a gente tem uma grande demora e dificuldade disso acontecer. Então, a gente tem esse apoio e também tem os próprios negros escravizados se organizando, né, com as rotas de fugas, com os quilombos. Então, né, são vários processos assim, né. E é nesse contexto, né, de escravidão e de resistência no Brasil que vai surgir o Luiz Gama, né? Então, agora falando um pouco sobre ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 1830. Ele foi filho de uma africana livre, né, a Luísa Marim, que é muito conhecida e também acho que é importante a gente voltar depois um pouco nela. Ele também é filho de um fidalgo português. E ele acabou sendo vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade, e aí ele é levado para São Paulo. E é muito interessante que nesse processo dele ser comprado, os senhores de engenho, né, os compradores, eles resistiam muito em comprar ele por ele ser baiano. Então, porque a gente tem aí depois um estigma
das revoltas que acontecem na Bahia, de que seria ruim comprar um escravizado, né, da Bahia, porque ele seria um escravo fujão, como eles usavam o termo na época, assim, no sentido pejorativo. Então, né, mas ele acaba sendo vendido e ele começa a trabalhar como um escravo doméstico de início, né, na propriedade do alferes, né, que seria um senhor de engenho que tem aí um cargo militar, e como um escravo doméstico ele vai ali cumprir as funções de, enfim, lavar roupa, passar, mas ele também cumpre a função depois como um escravo de ganho. Então ele trabalhava tanto também como costureiro, como sapateiro, e ele, né, tinha muito contato com as ruas, né, porque ele ia cumprir uma função, né, pro seu senhor de engenho nas ruas, e aí ele, né, conseguia uma quantidade de dinheiro e voltava até a casa, né, do senhor de engenho para dar o dinheiro para ele, né. Então ele vivia, né, nesse contexto no município de Lorena, né, em São Paulo. E nesse contexto em que ele se encontra, né, com uma pessoa escravizada, ele não tem nenhuma evidência de que o seu pai o tenha procurado, né, após ele ser vendido. Então, quando adulto, né, o Gama ele entende que ao ser vendido ele foi vítima de um delito, né, que seria o delito, entre aspas, né, reduzir a escravidão à pessoa livre que se achar imposta a sua liberdade, fecha aspas, que era previsto no artigo 179 do Código Criminal do Império do Brasil, que tinha sido sancionado pouco após o seu nascimento. E retomando sobre a questão da mãe do Luiz Gama, né, Luísa Marim, há poucos registros históricos sobre ela, né, mas sabe-se, né, que ela lutou, né, em diversas revoltas escravistas, né, na época da escravidão, para defender, né, e para salvar diversos escravizados do cativeiro, né. Ela teria ali nascido na primeira metade do século XIX, né, possivelmente em 1812, e ela é considerada uma revolucionária do período colonial do Brasil, né, como eu falei, mesmo não tendo tantos registros sobre ela é muito considerada como uma personagem que de algum modo desempenhou, né, um papel de luta, né, de resistência nessa sociedade escravista, e também por não ter essa questão de documentos concretos, né, muitos estudiosos se questionam, né, sobre a veracidade da sua participação em revoltas, mas o próprio Gama relata, né, em uma carta, né, sobre a sua mãe, ele fala sobre ela, e também com a historiografia do século XXI, também se avançou, né, em algumas questões sobre esse papel, né, tanto da Luísa Marim, tanto de mulheres na luta pela abolição da escravidão nesse período da história do Brasil. O Luiz Gama, ele passa esse tempo com o pai até ser vendido porque a mãe dele precisou fugir por conta dessa questão, né, dela ser uma pessoa que estava ali na luta contra a escravidão e que também organizava as revoltas, e então ela precisou fugir, e por isso que ele ficou aos cuidados do pai. Então ele perdeu o contato com a mãe muito cedo, foi antes dos 10 anos, então houve ali uma situação em que ele ficou realmente à deriva, sabe? Sem a mãe para proteger e com o pai que, da noite pro dia, por conta... Acho também importante comentar que por conta de jogo, né? De dívida de jogo que ele tinha, ele acaba por vender o filho para quitar essas dívidas, senão ele seria provavelmente morto. Ele acaba não tendo mais contato, né, com a mãe antes dos 10 anos, né? O que se diz aí é que seria ali pelos 7 anos, porque daí ela viaja, né, pro Rio de Janeiro para participar de uma revolta, que é a revolta da Sabinada, e a partir disso ele nunca mais o reencontra, né? Então tem até uma carta, né, que o Luiz Gama ele enviou, que é uma carta autobiográfica, né, que é intitulada Lances Doloridos, e ele teria enviado essa carta pro seu amigo, né? E aí é uma carta de 25 de julho de 1880, em que ele diz assim, abre aspas, era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, veio ela a Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856, em 1861, na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos minas que a conheciam e que me deram sinais certos de que era ela, acompanhada com malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna. Em 1838, fora posta em prisão e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes
que esses amotinados, entre aspas, fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores, fecha aspas. Então, né, como eu falei, o Luiz Gama, ele acaba relatando sobre a mãe dele, sobre a vida dele, né, nessas cartas em que ele envia para um amigo, e é muito interessante como ele fala sobre a mãe dele, né, em que, de algum modo, teve um papel importante, né, mas só quando ele era criança, então deve ser, né, memórias, né, que ele teve quando ele era criança com a mãe dele, porque ela também era uma mulher que sabia ler, que sabia escrever, que era letrada, né? Então, ela tinha um papel, né, importante nessa questão do contexto da escravidão. Assim, o que eu acho, pelo menos até interpretando um pouco da carta dele, é de que ela foi deportada ou mandada embora do país por realmente ser uma rebelde, assim. Eu não acredito que ela tenha sido morta, mas sim que ela tenha, de fato, voltado pra África. E retomando, né, a questão do Luiz Gama, né, em 1847 ele vai ter contato com um estudante de direito que se hospedou na casa, né, de seu senhor, e aí com esse contato ele vai aprender o alfabeto e vai se tornar uma pessoa alfabetizada, né, e até por isso, né, por essa questão, ele acaba ensinando, né, os filhos, né, do seu patrão a ler, e aí ele vai tentar usar isso como argumento, né, ali pelos 17, 18 anos, para conseguir a sua alforria. Então ele foge do cativeiro e aí comprova a sua liberdade por meios jurídicos. Mas essa questão, né, da liberdade dele é ainda algo em aberto, né? O filme ele expõe, né, qual seria o caminho, ele defende que ele nasceu livre e por isso que ele não deveria ter sido vendido, né? Mas ainda está em aberto, assim, essas questões de quais foram os artifícios, né, utilizados pelo Luiz Gama para obter a sua liberdade nessa questão, né? E o próprio fator dele ter aprendido a ler, ter aprendido a escrever, também era um peso, né? Porque era uma habilidade que a maioria dos outros escravizados não possuíam. Então, já colocava ele ali em outro patamar, assim, na sociedade da época. E até sobre essa questão, né, da educação e da alfabetização, que ele acaba tendo contato, né, com o estudante que fica na casa ali. Eu penso que esse debate, né, da alfabetização de escravizados, eu acho que ela é algo muito pertinente, porque essa questão, né, de tu conseguir ler e escrever, eu acho que faz muito parte, né, da tua construção, da tua consciência crítica, né, sobre a condição, principalmente. Então, acho que tu saber ler e escrever, principalmente nesse contexto, eu acho que o Gama, ele vai ter muito... Ele vai conseguir, né, ter uma consciência, né, saber como reagir à condição em que ele estava, né, e aí por isso que ele vai aprender a questão da advocacia. Então, desenvolve muito essa questão da consciência crítica, né? Então, acho que tu poder ler, né, sobre diversas ideias nesse contexto, né, principalmente a questão de liberdade, de igualdade, vai fazer com que tu consiga questionar, né, a legitimidade da escravidão. Então, eu acho muito interessante essa relação, né, da importância da educação na luta, né, pela liberdade dos escravizados. Eu acho que ele, de fato, foi uma pessoa que tentou, de todas as formas, passar o conhecimento que ele tinha adiante, tanto ensinando outras pessoas a ler, mas também através da advocacia e também através depois como jornalista e como poeta, enfim. Então, eu acho que ele entendeu o poder da educação e como ela pode ajudar a que as pessoas cheguem longe. Isso, né? E após o Gama conquistar, né, a sua liberdade, ele vai ingressar no serviço militar e depois ele se forma como um advogado autodidata, né? Ele acaba se destacando, né, tanto nos seus trabalhos na imprensa como jornalista, e também ele era poeta. Então ele, como a gente falou nisso, ele cumpria, assim, diversas funções e era uma pessoa, né, que tinha uma certa habilidade, né, com a escrita, com a criatividade, e ele foi, né, usando essas habilidades em que ele foi desenvolvendo para criticar a escravidão e também defender o direito dos negros, tanto judicialmente, né, a partir dele ali começar a aprender sobre lei, sobre legislação, e também na imprensa como jornalista. Então ele era, de fato, né, um homem das mídias. Como tu falou, ele era um homem das mídias, e não só das mídias, mas também ele era muito a notícia em si. Então ele aprendeu muito rápido como usar as narrativas
para disseminar o que ele queria dizer e também para implantar essas ideias de que em relação contra a escravidão. Então ele aprendeu a tipografia e depois ele começou a escrever nos jornais e fundou e também virou dono de jornais. Então era algo bastante presente na vida dele, escrever e também disseminar as ideias que ele tinha. E falando um pouquinho sobre esse papel dele na imprensa, ele foi um dos fundadores e colaboradores de alguns jornais abolicionistas, como o Cabrião, o Radical Paulistano e Democracia. E esses periódicos, eles desempenhavam um papel crucial na mobilização e na organização do movimento abolicionista em São Paulo e também no resto do Brasil. E além de escrever sobre essas questões sociais e políticas, ele também publicava diversos outros artigos, né, e discutia casos jurídicos e realmente trazia ali para o debate as questões legais relacionadas à escravidão e à emancipação. Então ele atuava em muitas frentes, porque ele tinha essa noção de que quanto mais ele falasse, quanto mais ele batesse nessa tecla, mais ele seria ouvido e mais ele poderia continuar atuando na liberdade das pessoas escravizadas. Então, ele foi uma pessoa famosa para a época, a gente pode dizer assim, para a época dele. Ele era uma celebridade, se a gente pode falar dessa forma, mas ele era bastante conhecido e ele mobilizava a opinião pública contra a escravidão. E claro que a imprensa foi uma plataforma e uma forma dele utilizar para expor essa brutalidade. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a aprender com o Luiz Gama em relação a como utilizar a sua voz, né? E como utilizar os meios de comunicação que estão disponíveis ali na época, enfim. Eu concordo, assim, eu acho que ele era uma personalidade muito vista, né? Acho que ele tinha um papel muito político, assim, eu acho que ele desempenhava esse papel, né, nos diversos meios em que ele estava ali atuando. Então, eu acho que ele teve, assim, realmente um grande compromisso em estar, como tu falou, né, expandindo a sua voz e fazendo com que ela chegasse a mais pessoas, né, nessa questão de protestar, né, e defender a abolição, né, o fim da escravidão. E, né, como a gente estava falando, né, ele acaba desempenhando esses papéis como jornalista e também, né, como advogado, que é ali uma das questões mais emblemáticas de quem foi o Luiz Gama, porque na questão judicial ele vai se destacar, né, por algo chamado que era o estilo Gama, né, de advogar, né, porque esse estilo, né, ele consistia em ele provar a liberdade, né, dos defendidos, né, dos escravizados, por meio de processos e brechas judiciais, né, da legislação brasileira. Então, tem como exemplo a questão dos negros, né, que foram trazidos legalmente para o Brasil após 1931, que é o ano em que ocorre a promulgação da Lei Feijó. Nessa lei, ela proibia a importação de escravizados no Brasil, né, tornando livre qualquer indivíduo traficado, né, que desembarcasse no país. Até essa lei ela ficou conhecida também como Lei para Inglês Ver, né, então que ela era uma lei que foi aprovada, mas, né, ela tinha ali um objetivo de só apaziguar as pressões da Inglaterra, né, as pressões inglesas, porque nesse contexto, né, a Inglaterra tinha abolido a escravidão e ela estava naquele processo de revolução industrial, né, eles estavam indo para uma outra etapa do capitalismo, né, então eles precisavam, né, de trabalho assalariado, e aí tem essas pressões, né, a partir da Inglaterra, e aí foi conhecida como lei para inglês ver, e isso sem que acontecesse realmente na prática, né? Sem que essa lei fosse colocada em prática. Então, o Luiz Gama ele começa a pautar também, né, de tentar usar essa lei para libertar pessoas escravizadas, né? Então, além dessa lei, a gente também tem a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, em que o Gama ele conseguia também mais alforrias de escravizados, hein? Uma questão dessa lei, ela deixava estabelecido a exigência de uma matrícula, né, de cada escravo que um senhor possuísse. Então, digamos assim, caso o escravo ele não possuísse essa matrícula, esse número, ele poderia ser usado como um argumento, né, para sua alforria, como fez o Gama em diversos casos. O Gama ele tinha uma noção muito exata das leis e, como tu disse, eram essas leis que davam ali uma certa... tentavam conseguir a alforria para os escravos. Elas, com certeza, elas não eram utilizadas, eram realmente, como tu falou, para amenizar a situação, mas pro Gama ele conseguia
utilizar dessas leis que eram leis invisibilizadas e que não eram tão levadas a sério para libertar as pessoas escravizadas. E era assim do feitio dele, ele acreditava no poder e no cumprimento das leis, mas não só nisso. Ele também achava que era necessário apostar na ilegalidade. Então tem até um acontecimento que na época ele escreveu sobre, que foi o linchamento de 4 escravos por matar o seu senhor. E o Gama, ele fica indignado com a situação e escreve um artigo dizendo que todo escravo que matava o seu senhor fazia em legítima defesa. E esse pensamento se tornou algo bastante polêmico para a época, mas de fato indicava como ele pensava. A gente falou aqui sobre ele ser uma pessoa totalmente muito instruída e também viver ali cercado de pessoas brancas, porque ele advogava, então ele tinha esse contato, mas ele também expunha o que ele pensava em relação à situação dos escravos. E ele acreditava, claro, que a política ela podia mudar as coisas, mas não só a política, às vezes era preciso tomar outras formas de medidas. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer também essa noção de que o Gama, ele vivia nesse meio, pessoas brancas, mas ele também entendia a importância de que ele tá ali era para realmente mudar o sistema judiciário de alguma forma. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar num advogado libertando gente que nem eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. Mentiroso! Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Então, falando agora um pouco sobre o filme, né, sobre o Luiz Gama, né, o chamado Dr. Gama, que é uma cinebiografia brasileira de 2021, que vai narrar, né, a vida do Luiz Gama, né, enquanto advogado, jornalista e poeta, né, e aí vai destacar a sua luta pela abolição da escravatura no Brasil. E o filme ele é dirigido pelo Jefferson Dee. E aí vai seguir essa trajetória, né, desde a infância do Gama como escravo até ele se tornar um dos mais influentes abolicionistas do país. Então, o enredo ele vai focando assim, nesses momentos chaves da vida dele, assim como a questão da libertação, da carreira jurídica e as batalhas que ele travou no tribunal para libertar outros escravos, né? E já para iniciar a discussão, assim, eu queria saber o que tu achou do filme. Cara, então, eu saí com sentimentos mistos em relação ao filme. Pra começo de conversa, eu acho que dá pra falar um pouquinho sobre o lançamento do filme. Ele sai ali em 2021, em um contexto ainda de pandemia, então ele ficou muito pouco tempo nos cinemas e também por ser um filme da Globo Filmes, ele acabou não tendo tanta visibilidade, porque eu não sei o que acontece, mas a Globo não divulga os seus próprios filmes, então o filme ele passou ali um tempo em cartaz nos cinemas mais independentes, de rua, e não chegou a ir, ou foi muito pouco pros cinemas de shopping, assim, e depois de um tempo ele já tava no streaming, na Globoplay. E ali tá até hoje pra quem quiser assistir, mas de fato ele não foi tão amplamente divulgado, e o que eu percebi é que o filme foi mais divulgado pelo elenco em si, que participou de diversas coletivas, que esteve presente em diversos lugares pra falar sobre o filme, mas não houve esse empenho da própria distribuidora e produtora. E que eu já acho que é um pouco, assim, bastante controverso, porque o filme, ele de fato é mais como uma introdução à vida do Luiz Gama do que se aprofundar necessariamente em toda a sua trajetória ou se aprofundar em alguma parte da sua vida. O filme ele tem 3 fases do personagem, e aí eu acho interessante comentar que eu tava olhando umas entrevistas do diretor e do Jefferson, e ele comenta que ele usou o Moonlight, o filme Moonlight, que até ganhou o Oscar e é dirigido pelo Barry Jenkins, como uma bússola
pra fazer o Dr. Gama, porque lá no Moonlight também tem 3 fases do personagem, e só que lá eu acho que é muito mais cadenciado, e aqui fica um pouco solto por não ter uma narrativa tão estruturada. Então a gente tem a primeira fase do Gama como criança, que eu acho que é uma fase bem... passa muito rápido ali, poderia ter um pouco mais de aprofundamento, mas eu acho que também que é interessante porque mostra ele indo, né, pra São Paulo, naquele navio ali que tá cheio de pessoas escravizadas, e também o medo no olhar dele em estar passando por aquela situação, né, ser uma criança passando por uma situação que ele não tem nenhum conhecimento, que ele nem sabe, né? Então ele passa a essa condição de escravo muito rápido. Então, pra começo de conversa, falando sobre essa primeira parte do filme, eu acho que é a cena que mais me chama a atenção, assim. Iniciando também falando sobre o diretor, né? O Jefferson Lee. Ele que tem aí uma filmografia muito afrocentrada, né? Além do filme do Dr. Gama, que lançou em 2021, ele também tem obras emblemáticas como o filme sobre a Revolta dos Malês, que também é uma revolta que acontece no período da escravidão, e também o filme chamado Carolina, que é sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, né? Então, ele realmente tem, assim, um currículo bem afrocentrado, e aí ele traz também né, o Dr. Gama nesse sentido de, né, ser a primeira obra, né, a representar e apresentar o que seria o Luiz Gama, né, o primeiro filme que vai contar a sua história, né, ele até fala em algumas entrevistas, né, e artigos essa missão, né, de ter que adaptar, né, essa história e a jornada do Luiz Gama pro cinema, assim. E também o próprio diretor, ele fala que ele tinha um objetivo, né, de tentar alcançar um público mais amplo, né, com essa obra que, de algum modo, ela passa mais até uma percepção introdutória do que seria o Luiz Gama, né, como tu falou, acaba por não ter muito um aprofundamento, mas, né, ele fala que ele tinha o objetivo de tentar chamar a atenção tanto do público infantil quanto do público adulto, né, e também, né, do público mais velho, para que abrangesse, assim, todo mundo para conhecer, né, essa história do Luiz Gama, assim. Bom, e na segunda parte do filme a gente tem a personagem adolescente e que mostra ali o cotidiano do Luiz Gama enquanto pessoa escravizada. E tem uma cena, assim, que me chama muita atenção, que é a parte em que ele leva pro senhor dele o documento que prova que ele é uma pessoa liberta. E aí, né, nessa questão ali, ele comprova com os documentos e ele sai pela porta da frente da casa. Que eu acho que é uma licença poética, porque de fato aquilo ali não deve ter acontecido daquela maneira. Os registros que existem é de que ele provavelmente fugiu com os documentos e nem chegou a mostrar pro senhor dele, e que eu entendo que faz parte da narrativa do filme, né, e que é melhor visualmente pro filme trazer essa cena de ele saindo pela porta da frente e trazer essa máxima, né, de que o personagem, poxa, ele não tem medo, ele vai pela porta da frente, mas também lembrar de que, ok, são narrativas diversas e o cinema, o audiovisual não tem porque também ser uma adaptação totalmente fiel, né, dos fatos e tudo mais. Mas lembrar que às vezes é importante essa questão da historiografia e até então, e no filme, né, até teve uma historiadora presente, essa questão, assim, de às vezes ser um pouco muito romantizado me incomoda um pouco. Né, sobre essa questão, eu até acho que o filme, ele até cumpre um papel, assim, bem fiel em relação à vida do Luiz Gama, né, como tu falou, claro que vai ter, né, licenças poéticas por ser uma adaptação cinematográfica, né, e o filme ele também tem, né, a revisão aí da historiadora e jornalista Lígia Fonseca Ferreira, né, porque é uma função muito importante quando o filme ele tem esse objetivo de contar, né, uma história biográfica, né, ou trazer um contexto específico muito importante, se torna muito necessário que tenha, né, esse historiador por trás para fazer essa revisão e para ter esse cuidado com a obra e com a história, né, principalmente nessa questão do Luiz Gama. Então, a gente tem, né, essa revisão, mas, como tu falou, a gente vai ter também, né, esses pontos de licenças poéticas, porque até o próprio diretor ele fala em algumas entrevistas que também foi o modo também dele, que ele encontrou de tentar resolver algumas questões em aberto, né, em relação à história do Luiz Gama. Mas eu também concordo contigo, tem algumas cenas que realmente fica ali meio questionável, assim, mesmo eu achando que o filme ele cumpre um papel, assim, cumpre um bom papel em tentar contar, né, essa história do Luiz Gama, né, nessas 3 fases, assim, e também nesse papel de tentar
cativar o público de algum modo com a história do Luiz Gama e respeitando também a história, né, a realidade histórica, né, e o contexto do Luiz Gama, trazendo, né, à tona esses eventos que vão compor aí a questão do movimento abolicionista brasileiro, né. Eu queria destacar uma cena muito interessante, que é quando, né, o Luiz Gama ele vai ir embora da casa do seu senhor de engenho, né? E aí ele recebe sapatos novos, né? Que remete àquela simbologia, né? De ser uma pessoa livre. Porque no momento em que tu anda descalço, né? Vai remeter ele naquele período a uma condição servil. Então a gente vê, não só nessa obra, mas em outras diversas obras, essa simbologia de tu usar o sapato, né? De tu não andar mais descalço. Então isso vai acabar sendo um marcador, né? De que ele era um civil comum. Então, eu acho interessante como o filme ele vai usando também essas simbologias, assim, pra retratar esse contexto da escravidão. E nessa cena a música é bem exponencial, a música vai crescendo e vai dando aquele sentimento, né, de, cara, ele tá indo buscar o futuro dele, ele tá indo atrás do que ele quer. Então, assim, eu acho que essa cena realmente é uma cena bastante emocionante, assim. Enfim, a gente tá falando aqui sobre contextos históricos e o que é verdade, o que foi fato, o que não foi fato, mas não deixa de ser uma cena muito emocionante e que passa uma sensação de ser uma figura heróica, uma figura que vai e faz, e que eu acho que, ok, a gente atribuir esse sentido pro Luiz Gama, mas também lembrando de que ele foi uma pessoa em que ele tentou fazer o que ele achava certo, sabe? Às vezes eu acho que a gente coloca muito essa figura de ser heróico, assim, pros personagens históricos, quando eles estavam realmente só tentando fazer o que eles achavam que era certo, sabe? Ainda sobre essa parte do filme, né? Ali o filme ele mostra, né? Ele evidencia que, né, o Luiz Gama indo atrás de tentar defender o porquê ele seria livre, né? Daí ele, né, nesse processo dele se tornar alfabetizado, dele ter contato com a questão das leis, né, com a questão da advocacia, ele vai comprovar sua liberdade dizendo que ele nasceu livre e por isso ele não deveria ser um escravo, né? Então, ele, além dele ter libertado, né, posteriormente diversas pessoas escravizadas, ele começa, né, se auto-libertando, né? Eu acho também essa parte, assim, da história, né, desse contexto do Luiz Gama muito, muito simbólico até pra própria jornada que ele vai construir. E até no filme isso é bem explicitado na forma como ele começa a estudar e a ter esse interesse pelos livros e pela escrita. E aí, depois ele passa ali pra fase adulta do filme, em que, basicamente, é ele advogando. E aí, eu acho que, como a gente falou, é um filme bem introdutório, então mostra a família dele, e aí mostra depois ele já no tribunal. Tem até essa questão de que nessa cena do tribunal são vários, na vida real foram vários casos, mas que nessa cena foram condensados em um único caso, que, sinceramente, eu gosto bastante dessa cena. Eu acho que pra mim é a melhor cena do filme, a cena do tribunal. Eu gosto muito de filmes sobre tribunais, eu acho que são filmes muito interessantes e que trazem monólogos, que é uma parte que eu gosto muito, assim, no cinema. E aí, aqui não deixa de ser também incrível que o ator, o César Mello, que faz o Luiz Gama, consegue trazer pro personagem, porque a gente sabe que o Luiz Gama, ele foi conhecido por sua oralidade e como ele se comportava e como ele se impunha, né, quando ele tava advogando, e já, né, a questão da advocacia já denota, né, porque quando tu tá advogando ali num tribunal, tem um certo espetáculo, né, digamos assim. Então, tanto o ator conseguir trazer isso e pegar essa essência do que eu acho que realmente foi o Luiz Gama, porque depois tu vai ler os textos dele, tem essa presença marcante, ele foi uma presença muito marcante, e pra mim, de fato, como eu falei, é a melhor cena do filme, gosto muito de como ele consegue conduzir essa cena, de como ela até é filmada, assim, sabe, dando closes no personagem, e depois mostrando a plateia, mas parece que ele tá necessariamente falando contigo, sabe, tem até, no começo do filme tem essa questão de quebrar ali a quarta parede, né, que é ele perguntando o que você faria, mas no final do filme também tem essa noção ali de que parece que ele tá falando pro próprio espectador
sobre os males da escravidão e de como aquela situação ali é uma situação que é impensável para qualquer ser humano. Pois é, eu acho que a construção do filme, ela traz uma questão muito interessante, né, em relação a outras obras que também representam a escravidão, né? Eu acho que a opção do diretor também de seguir um caminho que não é espetacularizar, né, o sofrimento negro, mas realmente contar, né, a história do Gama, né, demonstrar essa história. E eu acho que tanto a produção do filme, a direção, né, a fotografia, ele tem esse objetivo de não contar aquele modo de história, né, do período escravocrata, como acontece assim, com as obras hollywoodianas, né, que tenta fazer um espetáculo assim, do sofrimento, né, dos escravizados, e já esse filme ele vai para um outro caminho, né? Então eu até consigo sentir o discurso dele muito assim, num caminho até mais humano, assim, de humanizando essas histórias, humanizando, né, essas personalidades que passaram, né, por esse contexto da escravidão. E eu acho que quando ele toma essa decisão, assim, de contar nessa história, também vai muito no sentido de produção, né, porque além do diretor ser uma pessoa negra, né, a gente tem outras pessoas negras na produção, que é um filme, de algum modo, que é afrocentrado, então acaba fugindo, assim, do padrão de contar uma história, né, sobre uma pessoa que foi escravizada, assim. E mesmo, né, o filme abordando esses assuntos que são delicados, né, como a questão tanto da escravidão, racismo, né, tem debate sobre estupro, sobre, né, a marginalização de pessoas pretas, mas ela não reproduz, né, essas violências, né, é um modo diferente de passar, né, essa história, assim, de passar o que foi a trajetória do Luiz Gama, assim. E esse final também eu concordo, é um final muito emocionante, porque tem, né, esse fechamento a partir de uma disputa ali entre ele, né, e o outro advogado que está defendendo a família do senhor que foi assassinado pelo escravizado, assim, e aí tá ali o Luiz Gama defendendo, assim, sem nenhum medo, sem nenhum receio, né, e aí ele fala, né, a frase da questão de que uma pessoa, né, que matou o seu patrão, entre aspas, em legítima defesa, não deveria ser considerada, né, um criminoso, assim. Então é realmente muito emocionante essa parte. E até sobre essa questão de que o filme, ele foi feito por pessoas negras, né, e também para pessoas negras. Acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva de que às vezes os filmes, eles têm um público-alvo e não tem nenhum problema em ter um público-alvo. Então, eu acho muito bom, né, quando a gente tem isso bem delimitado numa obra que traz um personagem super importante pro Brasil, obviamente, mas também para as pessoas negras, para que a gente tenha essas referências históricas, porque até pegando um paralelo, até, sei lá, ontem a gente achava que o Machado de Assis era um homem branco, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga visualizar e dê um rosto para essas pessoas que foram, infelizmente, invisibilizadas depois, né? O Luiz Gama, enfim, que viveu até os 52 anos, morreu por conta de uma diabetes, ele foi invisibilizado depois que ele acabou morrendo, né? Toda a sua importância foi se apagando da história do Brasil, porque não queriam que a gente realmente soubesse que esse cara que tinha esse poder em da fala, que tinha o poder da escrita, que ele existiu, sabe? Então acho que o filme também cumpre muito esse papel de disseminar quem foi o Luiz Gama. Bem isso, né? Acho que tanto o longa, assim, né, quanto, né, outras obras, né, como livros, artigos que vão tentar rememorar o que foi Luiz Gama, é muito um ato político, assim, como tu disse, de tentar relembrar e tentar evidenciar quem foi essa personalidade, porque, né, ele realmente morre, e aí, né, a história que vai ser escrita por pessoas, né, brancas e muitos deles naquele período que ainda apoiavam a escravidão, eles não vão dar o local merecido na história, né, para o Luiz Gama. Então ele realmente é colocado num esquecimento, e eu acho que o filme ele realmente tem esse papel, né, de cumprir esse papel de trazer essa personalidade histórica tão importante assim pro país, né, pra advocacia, pro jornalismo, né, pra todas essas áreas que ele desempenhou, e também pra poesia, né, tem até uma cena do filme que ele tá mandando poesia ali pra
pra moça que vai ser, né, que é a mulher dele depois, que é a Claudina, né, e em que ele vai, né, ter uma família, enfim, e ele acaba, né, desempenhando esses diversos papéis, assim. Eu também queria comentar sobre a questão da paleta de cores do filme. Eu fiquei pensando muito sobre como ela me lembrava em diversos momentos, até por ser um filme de época, né, ela vai me lembrar isso, mas me lembrava muito pinturas, assim, históricas, sabe? Eu acho que tem esse cuidado até de tentar trazer, né, esse sentimento de um filme de época, mas essa questão das pinturas, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Sim, e eu acho que isso vem muito porque o filme, ele acontece basicamente todo em primeiro plano, assim. Tem, obviamente, um pouco de profundidade, né, no cenário e tudo mais, mas é pouco, assim. Eu acho que o filme não tem tanta profundidade, e aí por isso que remete muito, como tu falou, a pintura, porque tá tudo muito no primeiro plano, assim. O personagem, ele passa no centro muito tempo, assim. Ele tá no centro da cena, e aí é realmente pra trazer essa noção de que ele é o centro. Tudo gira em torno dele, e aquela cidade, aquelas pessoas giram em torno do Luiz Gama. Então eu achei muito essa questão que tu falou, né, de parecer uma pintura, e que a paleta de cores também colabora pra isso. O cenário, assim, tava muito bem construído, tanto as roupas de época também. Mas pra mim, os pontos principais desse filme são as atuações e a trilha sonora, porque dá um ritmo muito bom pro filme quando tem aquela trilha, assim, que é super parece uma batida, né? Algo mais que remete ali, né, a África e tudo mais. Mesmo o filme tendo essas problemáticas que a gente falou, né, da questão de não se aprofundar muito, né, de ser algo introdutório sobre o Luiz Gama, e também a questão também de parecer às vezes que o filme tá meio que picoteado, né, tá meio que cortado por se passar, né, em 3 tempos, assim, digamos, da vida do Luiz Gama, mas eu acho que o filme ele cumpre o papel que ele tem de explorar essa questão da história, né, do Gama, da questão da resistência contra a opressão, né, e também de debater sobre a questão do poder da educação, da alfabetização, né, de como ele se constrói a partir disso, né, como ele usa isso como uma ferramenta de autoemancipação, mas também de emancipação dos seus iguais que ali, né, depois que ele parece ser escravizado, não eram tão iguais, mas ele, né, luta por isso, luta para que haja uma igualdade nesse sentido, sabe? Então, eu acho que o filme, né, tendo essa mensagem central que é a celebração do legado do Luiz Gama, né, e também como ele contribuiu para a abolição da escravidão no Brasil, porque a gente sabe, né, que a abolição ela vai acontecer só em 1888, que é assinado pela Princesa Isabel, e como tu já falou, né, ela realmente não foi, né, a libertadora, a redentora, né, a gente sabe que isso aconteceu pelas pressões, principalmente pressões internas, né, de resistência, tanto quanto as pressões externas, mas ela demora para assinar, né, a abolição, e o Gama ele tem muito esse papel de ser o patrono, né, da abolição, de construir esse caminho junto de outras personalidades. O Gama, ele morre em 1882, então ele acaba não vendo a abolição da escravatura, e isso pega demais, né, porque, bom, como tu falou, ele foi o patrono, ele tava na linha de frente lutando contra a escravidão, e aí, enfim, acontece a lei em 88, mas a gente também tem que comentar aqui de que, bom, não melhorou para pessoas escravizadas de fato, porque realmente não teve nenhuma política de assistência depois da lei, né, da Lei Áurea. Então essas pessoas escravizadas, elas acabaram sendo ainda mais marginalizadas por conta de uma lei que não cumpriu nenhuma missão com elas, sabe? Então acho que é importante a gente também pontuar isso. Né, o que aconteceu foi que a monarquia meio que estendeu até o final, até onde podia, né, com a escravidão, né, e aí eles acabam cedendo, né, pelo processo de resistência, né, como eu falei, pelos processos de pressões que eles estavam ali passando, né, e como a gente tinha comentado, né, a Inglaterra foi uma dos países que estava meio que cobrando que o Brasil também, né, abolisse a escravidão, mas a gente sabe que a Inglaterra, ela só acaba, né, com a escravidão porque ela passa por processo de revolução industrial, e aí o modo de sistema que eles estavam ali vencendo seria outro, né, que aí é o modo assalariado. E como tu falou, né, aqui no Brasil, né, acabou a escravidão, os escravizados não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham trabalho, né, eram marginalizados, e muitos voltavam, né,
para as fazendas porque não tinham o que fazer, sabe? Então, é um contexto ainda muito complexo, ainda mais pelo Brasil ser um dos últimos países da América Latina a abolir a escravidão. A gente ainda é muito atrasado nessa política de reintegrar, né, o ex-escravizado na sociedade, né? E é algo que até hoje a gente sofre com essas questões, né, com esses problemas, tanto problemas sociais, econômicos e políticos, né, que a população, né, negra, assim, sofre até hoje por causa dessa estrutura racista, né, que foi se construindo desde esse período, assim. E, então, de algum modo, a gente não teve, né, uma grande, assim, uma política de reparação histórica, né. Então, eu acho que, nesse sentido, né, personalidades como o Luiz Gama, né, devem ser lembradas, devem ser rememoradas, né, devem estar no patamar que eles merecem, né, por ter cumprido, assim, esse papel, como eu falei antes, um papel histórico, assim, em um contexto de escravidão, né, de um contexto em que ele era subjugado, em que os seus iguais, né, as outras pessoas negras eram subjugadas, foram tiradas do seu próprio continente, né, para ser escravizado, para sofrer maus tratos físicos, psicológicos em um outro país, né? Então, eu acho que o filme também, ele cumpre esse papel, né, de trazer quem foi, né, o Luiz Gama e o que foi também a escravidão nesse contexto que ele vivenciou. Então, a gente chegou ao final de mais um episódio do Stories, né? Esse com muito contexto histórico, né? Com muitos eventos, muitos fatos, né? Pra falar aí sobre a história do Luiz Gama e também, né? Sobre o filme que conta a sua história, o Dr. Gama, né? E que tem aí essa responsabilidade de trazer, né? Toda essa luta inspiradora do Gama, né? Com a questão da justiça, da igualdade, né? Então, eu acho que esse episódio também foi muito importante de fazer, acho que eu gostei muito de fazer ele pela questão de afirmar, né, esse legado histórico que o Gama tem. A gente deve, sim, celebrar, né, essa personalidade histórica, né, e as ações que ele realizou no tempo em que ele viveu. Exato, e além do filme do Jefferson Dia, eu acho que fica também como dica o livro Com a Palavra Luiz Gama, da historiadora e jornalista que a gente citou aqui, a Lígia Fonseca Ferreira, que reúne ali cerca de 40 textos do Luiz Gama, e também muitos deles ali são inéditos e são poemas, artigos, cartas e também ensaios que estão dedicados a ele. Então eu acho que é uma dica interessante para quem quer também alguma literatura, né, do Luiz Gama, né, porque esse compilado de obras é uma forma de entender o pensamento crítico dele, também entender as opiniões dele e compreender aí sobre o que ele falava e como isso ainda pode ser aplicado no nosso dia a dia e pode trazer várias ideias importantes, né, para nossa noção de racismo e como isso pode ser combatido. E para alguém que escreveu muita coisa, né, porque o Luiz Gama ele tem muita coisa escrita, ele tem muito material, né, acho que iniciar por aí, e também pelo filme, né, e por esse episódio do Stories, é um meio aí de saber um pouco quem ele foi. E é isso, né, lembrando sempre que o podcast, ele é um podcast independente, então é muito importante o apoio de todo mundo. E também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @stories_cast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e no TikTok. E lá no YouTube vocês podem pesquisar por Stories, que vai aparecer no nosso canal, então sigam também a gente por lá. E não esqueça também no Spotify, para quem nos escuta lá, de tanto ativar o sininho, né, de seguir a gente e, né, ouvir os episódios. É isso, gente, até mais. Tchau, tchau.